E aí, viajantes de plantão, vem viajar comigo para o nosso primeiro destino, um pacote completo para Caravelas, no sul da Bahia. Então vamos para Caravelas? Então vamos começar pela rota. Eu saí de Manaus, no estado do Amazonas. Seja qual for a sua origem, a melhor opção de avião é sair da sua origem X para Porto Seguro, que fica a 260 quilômetros de Caravelas. E de Porto Seguro, ir até Caravelas por estrada. Então partiu para o primeiro dia de viagem. Nós decidimos parar para descansar um dia em Porto Seguro, então chegamos e permanecemos em Porto Seguro, não fomos direto para Caravelas, mas se você quiser fazer isso, a depender do horário, dá para fazer. Viajantes, em Porto Seguro você vai achar diversas opções de hospedagem, mas uma dica que fica para vocês é o Hotel Bem Brasil. Quartos confortáveis que cabem até 3 pessoas, banheiro bom, tudo bem limpinho e te oferecem um café da manhã delicioso. Tem piscina e te disponibilizam ferro de passar roupa e secador de cabelo. A diária custou R$ 157 no Hotel Bem Brasil. E as principais vantagens do local são: tem garagem para quem estiver de carro, tem um bom café da manhã e a localização é ótima. E vamos para o segundo dia de viagem, partindo de Porto Seguro para Caravelas. E aí vem a famosa pergunta: vou de ônibus ou de carro? De ônibus, você vai gastar R$ 200 por pessoa, já considerando ida e volta. Já se você optar por carro, vai sair, em média, a depender se o veículo é, por exemplo, um veículo automático ou não, R$ 120 por dia de aluguel. Isso fora o seguro do carro. Considere, então, pelo menos 3 dias de aluguel de carro. Esse é o trajeto que você fará. No geral, o trajeto é bem fácil e sem muita chance de se perder. A pista possui poucos buracos. É uma pluma na maior parte. Pega essas dicas de hospedagem e reserve elas com um pouco de antecedência, para você conseguir ficar numa área mais central de Caravelas. E você vai encontrar aqui embaixo nas descrições o contato da Pousada Liberdade. Eles respondem por e-mail e super rápido. A Pousada Liberdade é super charmosa. Essas imagens que vocês estão vendo são as opções de chalés. São mais espaçosos e ficam para uma área mais na parte da frente da pousada, quando comparado aos chamados apartamentos. Ali, subindo as escadas, é a área do café da manhã, com vista para o mar. Tem piscina e área para estacionar o carro. A diferença de valores entre os apartamentos e os chalés foi de R$ 20 num feito especial dos funcionários para nós, mas se não, é de R$ 40. No apartamento cabem 2 pessoas e no chalé até 5 pessoas. Aqui é um pouquinho da área interna do chalé, bem completinho. E além da Pousada Liberdade, uma outra que eu deixo de dica para você seria o Encanto Abrolhos, que também fica na região central de Caravelas, um pouco mais à frente da Pousada Liberdade. Ufa! Fim do segundo dia, que foi a ida de Porto Seguro a Caravelas. E uma voltinha ali pela cidadezinha de Caravelas antes do passeio principal. Então partiu para o terceiro dia de viagem, que vai ser o avistamento de baleias ou ainda o passeio completo para Abrolhos. Ok, agora eu quero fazer o passeio para Abrolhos e avistamento de baleias. Por meio de qual empresa eu faço isso? Eu pesquisei e vi comentários muito bons sobre a Horizonte Aberto. Vou deixar aqui no descritivo o Instagram deles para vocês entrarem, verem os barcos que eles usam e um pouquinho do trabalho. Vou deixar também o contato de algumas outras empresas, como a Abrolhos Adventure, Abrolhos Embarcações e a Danimar. Lembrando que entre julho a início de outubro a procura é muito grande. Por quê? Porque é a época que dá para avistar as baleias jubartes. Elas migram para essa região de Abrolhos para a reprodução. São gigantes do mar e são lindas. Vou deixar aqui as especificações do passeio que a própria empresa fornece quando você entra em contato com ela. No caso, essas são as especificações da empresa Horizonte Aberto. O valor do passeio, que engloba o avistamento de baleias e a ida até Abrolhos, é de R$ 458 por pessoa, fora a taxa de visitação cobrada pelo ICMBio por ser um parque nacional. Então você paga mais R$ 104. E uma das vantagens também é que durante o passeio, em algum momento, vai ser servido para você um almoço bem delicioso e levinho, para não lhe dar enjoo. Muitas frutas, pão de queijo, água e suco deixados à vontade
para os tripulantes. Além disso, durante esse passeio que engloba avistamento de baleias e aí da Abrolhos, existe uma opção que você pode pagar à parte, que incluiria então um mergulho com cilindro. E o passeio de mergulho lhe custaria então mais R$300. No início do passeio ainda teve um chuvisco leve, mas o sol se abriu depois disso ao longo de todo o passeio, o que foi perfeito para o avistamento das baleias. A primeira parte ao sair do cais é uma porção de rio. Inclusive, ao longo de toda essa margem é mangue. E demora um pouco até chegar próximo de onde as baleias ficam. Enquanto isso, você vai apreciando bem feliz a paisagem, comendo umas frutas e conversando com a galera. Depois de um tempo, já próximo às 11 horas, começamos a ajudar o capitão a avistar uma cauda ou um dorso de uma baleia bem ao longe. Quando uma é avistada, o barco vai em direção ao local e por vezes quando chegamos, ela ainda está lá ou já se mandou. Sem brincadeira, é emocionante vê-las relativamente de perto, mostrando parte do seu comportamento natural, no seu ambiente natural, um animal gigante dos mares. E o que foi possível ver durante o passeio? O arqueamento, o espiar, a exposição da nadadeira peitoral, a exposição caudal em mergulho. E isso são os diferentes avistamentos, normalmente não é de uma única baleia. Também vimos uma mãe com seu filhote, sendo possível ouvir a vocalização que ela fez para o filhote. É uma coisa assim incrível. Então eu digo, o passeio vale muito a pena. 1000 vezes pagar um passeio desse do que ver uma baleia em um aquário ou em um parque de diversão. E para não deixar de falar do passeio que vocês teriam feito até Abrolhos, ou seja, o passeio completo se o clima estivesse favorável, eu vou falar um pouquinho do que vocês fariam por lá. Sairiam do cais às 7 horas da manhã em ponto, iriam até Abrolhos, então essa travessia dura cerca de 3 horas. Durante o próprio trajeto até Abrolhos, vocês iriam fazer os avistamentos de baleia. Chegando lá, desembarcariam na ilha Siribas para fazer avistamento de aves. E no próprio complexo de ilhas ali, que fazem parte de Abrolhos, vocês também fariam o mergulho para quem optasse fazer essa atividade. E estariam chegando no cais em Caravelas novamente por volta de 17h30. E vamos para o último dia de viagem a Caravelas. E o último dia pode servir para quem não conseguiu ver logo no dia que chegou um pouquinho da cidade de Caravelas, que seria conhecer principalmente o centro de visitantes e o projeto Gilbarte. Consegue fazer tranquilamente isso pela manhã. No centro de visitantes tem 3 coisas super legais para você fazer. A primeira é tirar foto com a réplica de uma baleia Gilbarte, que possui seus 16 metros. Você se dá conta que durante o passeio você só estava vendo uma parte minúscula dela. Dar uma olhada no painel que tem explicando um pouquinho sobre a história de Abrolhos. E o principal, ver Abrolhos e as baleias por meio de realidade virtual. Aqueles óculos virtuais de 360 graus. E passam uns vídeos super legais. Esses vídeos é como se você estivesse sobrevoando Abrolhos, fazendo o avistamento das aves, o avistamento das ilhas de cima e das baleias também. Em seguida, saindo do centro de visitantes, você pode passar no projeto Gilbarte. Lá, vocês podem aprender um pouco mais sobre a pesquisa que eles fazem com as baleias, como que os voluntários trabalham, até como ser um voluntário no futuro, caso você queira ajudar também no projeto Gilbarte. Então, vamos para os gastos desses dias que ficamos em Caravelas. Aqui temos R$ 733 do transporte, já incluindo aí o aluguel, a gasolina, a entrega no caso do carro com tanque cheios, 2 dias de hospedagem na pousada Liberdade que saiu a R$ 500, a alimentação R$ 300 e o passeio de avistamento das baleias R$ 400.
dando um total para 2 pessoas de R$ 1.933. E partimos para Porto Seguro, chegando ali ainda pelo início da tarde. Aproveitamos então para conhecer um outro lado de Porto Seguro, que ainda não tínhamos conhecido, já que estávamos de carro, para onde ficam as praias, onde os turistas normalmente tomam banho em Porto Seguro. Tem grandes hotéis, resorts e alguns restaurantes bem legais que ficam na beira da praia. Inclusive nós paramos para almoçar em um deles, que foi o Hibisco. Depois retornamos para Movida para entregar o carro e fim da viagem. Nesse último dia nós gastamos R$ 140, que foi o almoço ali no Hibisco. E o total do passeio rápido em Porto Seguro e a ida a Caravelas totalizou R$ 2.454 para 2 pessoas. Lembrando que nesse valor não está incluso a passagem aérea. Caso você seja um viajante que tenha um pouquinho mais de tempo para gastar ali pela região, poderia passar mais 3 dias entre Arraial da Ajuda e Trancoso, e depois disso retornar para a sua origem.